Bom dia, tudo bem? Hoje nós iremos estudar a palavra de Deus, que tem como título Engrandecerei o seu nome, e está baseada no capítulo 12 de Gênesis, o versículo 2. Vamos ler? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando Deus escolheu a Abraão para cumprir a sua vontade, ele foi instruído a deixar a sua nação que era idólatra, e se separar de seus parentes. O Senhor, ele tinha se revelado a Abraão na sua juventude, dando-lhe assim entendimento e preservando-o totalmente da idolatria. Ele decidiu fazer dele um exemplo de fé e também de verdadeira devoção a seu povo, que posteriormente vivesse na terra. Seu caráter era marcado pela integridade, pela generosidade e pela hospitalidade. Ele impunha respeito como um poderoso príncipe entre o seu povo. Sua reverência e seu amor a Deus e sua estrita obediência no cumprimento de sua vontade atraía para si o respeito de seus servos e vizinhos. Seu exemplo piedoso e sua vida justa, unidos com suas fiéis instruções aos servos e também de toda a sua família, levou-os a temer, a amar e a reverenciar o Deus de Abraão. Por que Deus resolveu engrandecer o nome de Abraão? Vejamos, irmãos, Abraão, ele aceitou a proposta de Deus pela fé, porque as condições eram bem adversas daquelas que foram prometidas por Deus. Primeiro, Abraão teria uma grande descendência numerosa e uma terra nova. Ele não tinha filho e sua esposa era estéril. Além disso, a terra mencionada por Deus já estavam ocupadas por outros povos, o que representava assim um obstáculo naquela época. E isso nós vimos que não seria fácil para Abraão. Mas Abraão, como ele já vinha sendo orientado desde a sua juventude, ele aceitou pela fé, sem perguntar o porquê ou de como seria a sua descendência. E Deus, então, engrandeceu o seu nome. Mas por que Deus engrandeceu o nome dele? Deus resolveu engrandecer o nome de Abraão não pela vaidade pessoal do patriarca, mas para mostrar o que Deus pode fazer por aquele que tem a fé nele. Então, o que Deus pode fazer por mim e por você, se tivermos a fé nele. O engrandecimento de um nome significa tornar aquele nome famoso, a pessoa quer ser famosa. E nós temos visto muito isso nos nossos dias, né? Várias pessoas querendo ser celebridade, querendo ter os seus 15 minutos de fama. Mas Deus, ele fez isso com Abraão, não porque ele tivesse méritos pessoais ou alguma grande obra, não. Mas ele fez isso depois que o patriarca demonstrou sua fé incondicional. Abraão, ele fez isso sem questionar o fato de que ele teria uma descendência numerosa sem ter filhos. Olha que fé desse homem. Por isso que está lá na galeria da fé, em Hebreus 11, né, dos versos de 8 a 12. E agora nós vamos ver uma diferença entre Gênesis capítulo 11, o verso 4, e Gênesis 12, 2. Esse que nós acabamos de ler agora. Mas primeiro eu vou ler o 11, 4. E disseram: Eia,
edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Vocês sabem quem era esse homem? O construtor? Esse construtor era Nimrod. Ele queria construir uma cidade, e nessa cidade haveria uma torre imensa, e essa torre iria tocar no céu. E ele falou, e assim nós teremos o nosso nome, o quê? Para toda a posteridade, né? As pessoas vão saber que nós tivemos o quê? Esse nome. E agora, nós vemos lá no capítulo 12, o verso 2, que Deus falou, engrandecerei o teu nome. Então, nós vemos aqui Deus engrandecendo o nome de Abraão. Então, as diferenças. Na Torre de Babel, eles queriam ter um nome engrandecido de forma humana, por puro orgulho de conquista. E queria que o nome ficasse marcado para a posteridade. Agora, no caso de Abraão, não, ele não pediu a Deus que tornasse ele famoso, não. Deus é quem disse que engrandeceria o nome do patriarca. Por causa do quê? Da aliança feita com ele e por causa de sua fé. Olha que bênção. Por mais que o plano da salvação tenha por base apenas a obra de Cristo a nosso favor, nós, como recebedores da graça de Deus, nós estamos muito envolvidos. Temos uma função a desempenhar. Nossa livre escolha ganha um grande destaque. O drama dos séculos, a batalha do grande conflito entre Cristo e Satanás, ainda está ocorrendo entre nós e por meio de nós também. Tanto a humanidade quanto os anjos, eles estão observando o que tem acontecido conosco nesse conflito. Você já imaginou? Portanto, quem somos, o que dizemos, o que fazemos, além de ter importância em nossa esfera imediata, que pode atingir as outras pessoas, né? Tem também implicações que podem, de certo modo, reverberar por todo o universo. Já imaginou? Os anjos e todo o universo, os mundos não caídos, nos observando pelas nossas palavras, pelas nossas ações e até mesmo atitudes que podem trazer glórias ao Senhor, que fez tanto por nós, ou será que nós estamos envergonhando o seu nome? Portanto, queridos, quando o Senhor disse a Abraão que ele iria engrandecer o nome do patriarca, ele certamente não estava falando sobre da mesma maneira ou da mesma forma que hoje nós vemos as pessoas fazerem, né? Só por orgulho de se aparecerem. Não, é a forma bem diferente do mundo. Ele fez com que esse grande nome, aos olhos de Deus, era o caráter, a fé, a obediência, a humildade, o amor pelos outros, que eram características que Abraão tinha. Que embora isso pode ser respeitada hoje no nosso mundo, mas geralmente não são os fatores que o mundo considera para engrandecer o nome de alguém, né? Não é isso que nós observamos? E muitas vezes não é isso que ele faz nós vermos. Então, irmãos, a nossa única maneira pela qual nós podemos conseguir a ajuda de Deus é colocando-nos inteiramente em suas mãos e crendo que Ele agirá por nós. Ao nos apegarmos a Ele pela fé, Ele faz a obra. O crente pode apenas confiar. À medida que Deus vai atuando, nós podemos atuar confiando nele,
e fazendo o quê? Totalmente a sua vontade, assim como Abraão. Que Deus possa te abençoar e que seu nome possa ser engrandecido perante os anjos e os mundos não caídos. Mas, para isso, você precisa ter fé em Jesus. Amém.